E aí, Boa beleza? noite. Começar no horário para terminar no horário. Compartilhar aqui a tela, gente. Então vamos lá, pessoal. Hoje a ideia é avançar um pouco e tornar a aplicação um pouco mais profissional, tá? Ainda sem o back-end, que eu acho que na próxima aula que a gente vai fazer o back-end, né? Mas já tornar a aplicação mais profissional a partir dessa aula. Na aula passada a gente viu como integrar o Bootstrap, né? Aí já finalizamos isso. Tem outra parte que é integrar o Angular. É o Angular, não, o Angular Material, né? Só que a gente vai começar com conteúdo áudio hoje. E o Angular Material é muito parecido com o Bootstrap. Então, só muda o caminho e a URL do CSS, e a forma de falar, mas a concepção é muito parecida. Então, a gente vai avançar com o conteúdo áudio hoje. Aí, sobrando tempo no final, a gente volta e vê o Angular Material. Okay? A ideia da aula de hoje é criar services, gente. O service em Angular é uma estrutura onde normalmente a gente coloca as regras de negócio e acesso a back-end, normalmente coloca essas coisas dentro de service, tá? Então, o service é um agregador ah, dessas regras de negócio. Nada impede que você crie regras de negócio no componente. Então, a gente vai ter nossos componentes, nada impede que a gente coloque lá. Mas é uma boa prática a gente concentrar isso no services. Sobretudo as coisas que são reutilizáveis. Então, por exemplo, eu tenho lá um método que faz uma busca de dados numa API externa. O ideal é que esse método esteja num service. E todo lugar onde precisar daquela API, eu só injeto aquele service e utilizo aquela API naquele componente específico. Então, vamos supor que eu tenho uma aplicação muito grande e eu tenho 10 componentes que usam o mesmo endpoint, o mesmo endpoint de uma API externa. Eu posso só criar um service para esse endpoint e em todos os lugares onde é usado aquela busca, eu uso o mesmo serviço. Então, a ideia de service é tanto um agregador de funcionalidades, como também um instrumento, um local para você colocar suas regras de negócio, acesso a recursos externos e assim por diante. Tá? Então, a ideia principal é ser reutilizável, tá, gente? Eu estou com uma aplicação aqui da aula passada, gente, eu vou só rodar ela aqui, NPM Start, só para a gente ver o... Eu acabei esquecendo de mandar aquele que eu vou mandar para você hoje, para você subir lá para o pessoal essa aplicação. Vai estar mais completinha hoje, já sobe ela já com esse no conteúdo de hoje. Isso que a gente viu na passada, né? A gente agregou aqui o Bootstrap, né? Então tá bem bonitinho, tem os botões, tem a barra de menu aqui em cima. A gente viu navegação também, então a gente criou as rotas todas, né? A ideia de hoje é a gente criar um service que tem um agregador e já seja uma espécie de um CRUD. Então a gente vai fazer cadastro, exclusão, atualização, a gente vai fazer todo o instrumento de um CRUD completo ainda com dados estáticos, e na próxima aula a gente faz um back-end para tornar isso mais dinâmico, né, a partir da vinda do back-end. Tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para o nosso console. A ideia aqui, a gente vai ser criar, e vai ser também o objetivo do nosso projeto final, vai ser criar uma ferramenta aqui de cadastramento de tarefas. A gente vai ter lá cadastro, tarefa, exclusão, marcar quando a tarefa foi concluída ou não, e assim por diante. Tá? Então a primeira coisa que a gente quer fazer, gente, é criar um model, um DTO, né, um modelo, para guardar essas informações. Né? Nós já fizemos isso na aula passada. Se você observar aqui em usuários, ó, nós criamos isso. Tá vendo? A gente criou aqui para o usuário uma interface, tá vendo? Uma interface para os dados do usuário, tem ID e nome. A gente vai criar algo parecido agora, só que para tarefa, ok? Só que como a gente vai usar isso num service, gente, o ideal é que a gente separe isso num lugar específico. Então, nada impede que a gente coloque dentro do service, do serviço, a gente coloque também a interface para as tarefas, tá? Mas o ideal é separar. Até mesmo esse que nós criamos de usuário, o ideal é que não tivesse aqui. O ideal é que tivesse um arquivo separado, tá? Para a gente até ficar mais fácil manter, né? Eu tenho um lugar só onde eu coloco todos esses modelos, esses DTOs, tá? Aí pode ser na pasta que for, né, que quiser, tá, gente? Mas normalmente se coloca uma pasta por padrão, né? Chamada model, tá? Então, a gente cria uma pasta chamada model e coloca todos os módulos aqui dentro, tá? Pode ser qualquer nome, tá? Se eu quiser chamar de DTO, pode chamar de modelo, pode chamar de João, pode chamar o que eu quiser essa pasta, tá? Mas normalmente o nome model é o nome que o pessoal utiliza para identificar que aqui dentro tem os modelos, ok? Algumas linguagens chamam isso de DTO, tá? Mas
No contexto do Angular, normalmente chama de modelo, tal de model. A gente vai criar um novo arquivo aqui, vou chamar de tarefa.ts. A gente está usando TypeScript, já viu que o Angular trabalha com TypeScript, né? Então a gente vai criar aqui um arquivo tarefa.ts. E aqui a gente pode criar a nossa interface, gente, para representar as tarefas. Assim como nós fizemos aqui com o usuário, tá vendo? A interface, o usuário e tudo mais. Tá? Nós criamos aqui o usuário e só criamos a interface, né? Só que esse usuário foi usado dentro do mesmo arquivo. Então a gente não precisou fazer nenhuma função aqui, nenhuma forma de exportar essa informação, tá? Agora, nesse caso, a gente vai criar aqui o módulo de tarefa, mas ele vai ser usado em outro lugar, num serviço ou num componente, assim por diante. Então, a gente tem que colocar aqui na frente, ó, da interface, a gente coloca aqui um export. Coloca um export, interface, isso aqui é uma interface, né? E vamos chamar essa interface de tarefa. Como a gente já fez antes em outros exemplos, tá? Então, a gente tem aqui a interface tarefa, e aqui a gente pode colocar os atributos dela, né? Só lembrando que a interface, né, é um instrumento de linguagem de programação, né, que é uma espécie de contrato, né? Então, está aqui num contrato aqui, que quem for utilizar, implementar essa interface, né, vai ter que implementar essa mesma estrutura de atributos, né? Então, a gente pode criar aqui um ID, por exemplo. Vamos definir aqui, vamos criar um ID string, tanto faz string, ou depende, essa estrutura aqui vai depender do que vai vir do nosso back-end, da nossa API, né? Então, como a gente não tem API ainda, vamos colocar esse string como, ou seja, como sendo um string, mas poder ser em número também, então, vamos colocar um título também aqui, como string, ok? Na interface nós só colocamos somente a assinatura dos atributos, a gente coloca conteúdo para eles. Até poderia colocar um conteúdo padrão, mas normalmente a gente coloca aqui a assinatura dos atributos. Tá? Vamos criar uma descrição também aqui, também do tipo string. Aqui em TypeScript a gente tem um conceito interessante, que é esse sinal aqui de... Agora, onde é que está esse sinal nesse teclado aqui? Deixa eu achar. Aqui. No TypeScript tem esse conceito importante, que é o sinal de interrogação. Quando eu coloco essa interrogação na frente de um atributo, como eu estou colocando aqui, a descrição de interrogação, eu estou dizendo que esse atributo ele é opcional. Ou seja, quando eu criar um objeto a partir dessa interface tarefa, eu não preciso passar a descrição. Ele é opcional. Posso passar, mas se eu não passar, ele funciona corretamente, ok? Então, quando eu quero definir atributos opcionais, em TypeScript a gente coloca esse símbolo de interrogação aqui, ok? Vamos criar, por exemplo, também aqui um concluída, booleana, por exemplo, para definir se a tarefa foi concluída ou não. Podemos criar também aqui uma data, por exemplo, criado em, que pode ser do tipo date. E o último aqui, a gente pode definir aqui um atributo chamado, por exemplo, prioridade, que pode ser opcional também. Vou colocar aqui uma interrogação. E aqui, gente, a gente pode colocar aqui algo interessante, TypeScript, a gente pode definir tipos fixos usando esse pipe, como está aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, baixa, entre aspas, pipe, média, pipe, alta. Ou seja, estou dizendo aqui, gente, que esse atributo prioridade, ele só pode receber um desses valores aqui. Ele pode ser baixa, média ou alta. Ele não pode receber, por exemplo, um valor, João, um valor muito alto. Ele só pode receber esses três valores. Tá? Então, a gente pode fixar uma quantidade de valores assim. Como isso aqui, gente, como isso aqui ele é um exemplo e são valores, três valores, né? Então a gente pode colocar assim, mas normalmente a gente pode fazer um objeto baseado em outro objeto, por exemplo, poderia ter uma outra interface chamada prioridade. Aí eu poderia falar que esse objeto prioridade é do tipo da interface prioridade, por exemplo. Tá? Mas para esse exemplo, vamos fazer, ele vai ser fixo com esses três valores, baixa, médio ou alto, ok? E ele é opcional, então ele pode ter baixa, médio ou alta, ou pode não ter nada, né? Não precisa passar informações para esse atributo, ok? Esse trabalho que a gente acabou de fazer aqui, gente, é o trabalho que vocês vão fazer quando estiver usando uma API externa. Porque uma API externa vai ter também esses objetos, né? Então, normalmente, quando a gente vai construir uma API externa, a gente faz esse trabalho aqui. A gente avalia a API externa, vê que dados que ela retorna, e a gente mapeia. A gente faz aqui justamente os DTOs, os models, indicando quais são os campos que a gente espera que aquele endpoint retorne para a gente. E é importante fazer esse trabalho porque quando vem a informação do endpoint, do back-end, né, a gente só fala, eu quero colocar essa tarefa. E o próprio Angular se encarrega de colocar em cada atributo os valores, já que os atributos vão ser iguais, como vem lá do back-end. Né? Então essa interface aqui, ela tem que reproduzir exatamente os campos
que vem do meu endpoint, da minha API externa, ok? Então, esse mapeamento precisa ser feito, normalmente de acordo com o back-end. Tá? Normalmente os back-ends, não sei se você já trabalha, mas quem trabalha, conhece bem, né? Os back-ends já tem uma documentação, né? Que diz quais os campos que retornam em cada endpoint, né? Então a gente consegue pegar, se tivesse lá, por exemplo, um endpoint de retornar tarefas e tivesse esses campos aqui, então a gente tem que mapear exatamente os campos que vêm lá do banco, da API, né? Legal, vamos salvar isso aqui. Agora, nós precisamos criar agora a interface, gente. Nós precisamos criar agora o serviço, ok? Para criar o nosso CEP, a gente pode criar na mão, fazendo botão direito, novo arquivo, e criar aqui um novo arquivo chamado CEPs aqui. Mas tem um comando no Angular para isso, tá? Que é o ng generate, ou então só G, né, de generate, service, ou então só S de service. E aqui a gente passa o caminho do nosso serviço. Então, por exemplo, eu quero colocar esse serviço numa pasta chamada services e um serviço chamado tarefa, por exemplo. Ok? Vamos ver como que ele vai criar aqui. Não sei se nessa versão mais nova, 20, ele vai criar com o nome service. Senão a gente cria novamente passando um parâmetro aqui. Vamos ver. Vamos pressionar Enter. Olha só, ele criou aqui, ó. Ele não criou como eu queria, mas a gente vai mudar isso aqui agora. Mas ele criou aqui uma pasta chamada service e criou um arquivo chamado tarefa.ts, tá vendo? E também criou aqui um arquivo spec, que é aquele arquivo de teste unitário. A gente não vai usar por enquanto, mas já cria pra gente. Mas eu vou apagar isso aqui, gente, eu vou criar novamente, porque eu quero que ele crie com um padrão antigo, que era que tinha um ponto CEF, no nome do arquivo. Então, a gente põe aqui tarefas, a gente põe aqui um type, um parâmetro aqui, type, igual a CEF, aqui. Mas isso aqui dá para configurar, que você não precisa digitar toda vez esse comando aqui. Aí quando põe esse type igual a CEF, olha como é que ficou, ele ficou com um ponto service. Eu prefiro assim, porque eu sei, quando eu vejo ponto service no nome do arquivo, eu sei que isso aqui é um serviço, então para mim é mais fácil identificar. Então sempre eu gosto de colocar isso aqui, esse type igual a CEF. Mas pode configurar também isso aqui no arquivo de configuração aqui no TypeScript, pode configurar para que quando eu uso esse comando que eu usei antes, só o generate steps, né, já crie com ponto steps, tá? Mas como não está configurado aqui, a gente vai colocar por enquanto assim manualmente. Então ele criou aqui o arquivo tarefa.service e ele criou aqui esse serviço para a gente. Aqui dentro desse serviço, a gente vai colocar tudo que for reutilizável de regra de negócio para a tarefa. Então, se tiver várias funcionalidades da tarefa, eu posso colocar todas aqui. Em todos os lugares onde eu precisar dessa funcionalidade, eu posso injetar esse serviço e usar esses métodos que eu criei aqui, ok? Então, vamos lá, vamos criar aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar, gente, um objeto, por enquanto ainda estático aqui, mas na próxima aula isso vai vir de um banco de dados, vai vir de um back-end, né? Mas a gente vai criar aqui um objeto para guardar as tarefas, ok? Vai ser uma array, né, uma lista, para guardar nossas tarefas, ok? Observe, gente, o serviço também é uma classe, tá vendo? Uma classe, é uma classe. Assim como os componentes que a gente criou na aula passada, os componentes também são classes, tá vendo? O componente usuário também é uma classe. Só que ele tem notação aqui, @component, tá vendo? O serviço, gente, também é uma classe. Só que ele tem esse aqui, ó, essa notação em GTable, tá vendo? Em GTable com esse provide em root aqui. Então, isso aqui indica que esse componente ele é um service e ele é um componente injetável. Ou seja, eu posso injetar e utilizar ele em qualquer lugar de nossa aplicação. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como injetar isso no componente e como usar os elementos dele, ok? E como aqui está root, pessoal, isso aqui ele pode ser utilizado em qualquer lugar da aplicação. Tá? Então vamos criar aqui um atributo chamado tarefas. Esse atributo tarefa vai ser do tipo tarefa. Tarefa é aquela interface que nós criamos, ó, que importa lá do modus.tarefa, que é justamente isso aqui, né, que a gente acabou de criar. Então, essa interface aqui, eu quero que tarefas, o objeto tarefa seja do tipo tarefa, só que ele vai ser um array. E começa, por exemplo, com o valor vazio. Isso aqui nós já fizemos antes, nas primeiras aulas, a gente já criou um objeto, já definiu o tipo para ele, e já até criamos array, inclusive, na aula passada. Tá? A única diferença aqui é que esse objeto está dentro de um service, e a diferença é que o tarefa não está aqui, ele está em outro arquivo. Mas nós estamos importando ele aqui em cima, né? E utilizando ele como... Se a gente não importar aqui, pessoal, vai dar erro, tá? Ó, vai dar erro, porque ele não sabe aonde é que está essa tarefa. Então tem que importar
Mas normalmente a IDE já importa para a gente, né? Quando a gente está usando a IDE como Visual Studio Code, né? Quando a gente começa a editar a tarefa, já sugere para importar aquele objeto específico. Tá? Então, criamos aqui. Agora vamos preencher, pessoal, esse objeto aqui com a outra coisa importante, pessoal. Como isso aqui é uma classe, né? É bom já começar a trabalhar no sentido de fazer lá os limitadores de acesso, né? Como é um bom padrão para linguagem orientada a objetos, né? Então, por exemplo, tarefa, por exemplo, poderia ser private, né? Pode ser privado, porque ninguém de fora pode acessar ele diretamente. Ele só fica restrito a essa classe aqui. Quem quiser acessar ele vai ter que usar algum método dessa classe específica, desse serviço específico. Tá? Aqui é uma classe, mas a gente, no contexto do Angular, a gente chama de serviço, tá, gente? Mas é uma classe, tá? Vamos criar aqui um construtor, como ele é uma classe, né, pessoal? Tem construtor, né? Assim como as linguagens de programação, todas têm construtores para classe, tá? E aqui nós podemos, gente, atribuir um valor padrão para um elemento padrão para colocar aqui dentro. O primeiro elemento para colocar nesse array de tarefas. Tá? Então, vou criar, por exemplo, aqui uma constante chamada, por exemplo, item inicial, por exemplo. Item inicial. Ele vai ser também do tipo tarefa. E ele vai guardar aqui, a gente pode criar uma tarefa inicial aqui. Observe que tarefa, pessoal, objeto tarefa, ele tem como obrigatório aqui, ó, o ID, tá vendo? O título e também se é concluído ou não é obrigatório e também criado em é obrigatório. Então, esses campos têm que passar. Se não passar, vai dar erro. Por exemplo, se passar aqui só ID, por exemplo, a gente passa só o ID aqui, ó. Observa que dá erro, tá vendo? Ele fala que está faltando campo. A gente passa também aqui o título. Eu vou colocar aqui o título, por exemplo, como são tarefas, né? Então, por exemplo, uma tarefa aqui poderia ser estudar Angular. Aqui é um sistema de tarefas, né? Continua dando erro, ó, porque ainda tem atributos que são obrigatórios que não estão sendo preenchidos, né? Então, vamos colocar o próximo aqui que é obrigatório. Obrigatório, o concluído é obrigatório, o criado em é obrigatório. Então, vou colocar aqui o concluída. A concluída foi falso, por exemplo. E o criado em, vamos colocar aqui new date, para colocar a data atual, ok? Então, aqui new date pega a data atual. Observe agora ó, que não deu erro mais, tá vendo? Então, esse objeto não tem mais erro. Por quê? Porque eu preenchi todos os campos obrigatórios. Descrição e prioridade, eu poderia enviar, mas como eles são opcionais, eu posso passar ou não, para deixar sem eles por enquanto. Então, eu criei aqui uma constante, esse conceito de programação, da gente de constante, né? Então, eu criei uma constante chamada item inicial, que é do tipo tarefa, e eu coloquei um conteúdo aqui fixo para ele, ok? E agora eu vou adicionar essa tarefa inicial a esse array de tarefas. Então, a gente põe aqui, ó, tarefas, this.tarefas, que é aquele objeto lá de cima, né? Ponto push, que é para adicionar um item, né, dentro dela, e adicionando esse item inicial. Então, pronto, a gente criou uma estrutura aqui, gente, uma estrutura fake, né? Para ter tarefas aqui fakes dentro desse service. Na próxima aula, a gente vai, ao invés de ter essa tarefa assim, fake, né, fixa, a gente vai pegar isso de um back-end, ok? E pode estar no banco de dados, por exemplo, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar ela aqui fixa, tá? Legal, gente. Agora, pessoal, a gente está pronto para usar esse serviço aqui. Só que falta uma coisa ainda. Se você observar, né, ó, a tarefa ela é privada, né? Então, se de fora eu quiser mostrar essa lista de tarefas, eu não consigo. Por exemplo, na aula passada, a gente usou na aula passada aquele @for, lembra? Usou @for para fazer um laço de repetição para listar na interface alguma coisa. Eu não conseguiria aqui, nessas tarefas, fazer um laço de repetição para pegar eles, porque eu não consigo pegar esse atributo privado. Então, eu tenho que criar aqui algum método para retornar essas tarefas. Tá? Então, vamos criar um método, por exemplo, aqui, por exemplo, pode ser esse aqui, get tarefas mesmo. Get tarefas, que vai ser do tipo tarefas, e ele vai aqui ó, retornar aquele objeto tarefas. Tá? Esse aqui não tem nada de. Esse aqui não é Angular, tá? Esse aqui é um conceito de linguagem de programação, né? A gente está criando um método aqui que é público. Quando a gente não põe nada aqui na frente, a gente é público, tá? Então, esse aqui está implícito que ele é público. Eu poderia ter um public aqui na frente, mas quando a gente não põe nada, esse método é público. Então, esse get tarefas, ele é público, ele não tem nenhum atributo, tá vazio aqui as tarefas, né? Tem um dois pontos, tarefas, array. Ou seja, ele é do tipo tarefa, array de tarefas. Ou seja, quem chamar esse método vai receber de volta uma lista de tarefas, ok? E ele retorna tarefas aqui, gente. Como no construtor já tem uma tarefa adicionada, quem chamar esse método aqui vai receber
essa lista de tarefas, que no caso tem só um item por enquanto. Tá? Mas daqui a pouco, nessa aula ainda, a gente vai fazer métodos para adicionar tarefas novas, remover tarefas, para a gente criar assim uma estrutura mais completa de CRUD mesmo, né? Para a gente reutilizar isso na próxima aula e servir de. Só que acrescentando o back-end. Né? Uma aplicação real, pessoal, é isso aqui, ok? A única diferença é que não vai ser fixo, assim, né? Não vai ter esse objeto fixo, não vai adicionar valor fixo, né? Isso vão vir no back-end, o banco de dados, né? Mas uma aplicação real é esse trabalho que a gente faz no front-end, okay? De mapear os campos, de fazer os models, de criar os métodos para retornar, para cadastrar, para excluir. É isso que nós fazemos no dia a dia de uma aplicação front-end, ok? Não só isso, né? Mas esse é o trabalho, assim, de lógica, de regra de negócio, né? Porque a regra de negócio que tem no back-end também tem que ser reproduzida aqui, no front-end, né? Então, tudo que tem de regra de negócio lá tem que reproduzir aqui. Né? Talvez coisa mais específica no back-end, mas o contexto geral da aplicação, a regra de negócio toda tem que estar refletida também aqui no front-end, ok? Por exemplo, aqui poderia ter algum condicional, né? Um if aqui verificando se é um cenário específico, retorna alguma coisa, outro cenário retorna outra. Né? Mas nesse caso não importa isso, né? Só para retornar os dados mesmo. Agora a gente vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essas tarefas e vamos exibir num componente, ok? Para a gente criar nosso sistema de cadastro de tarefas. Então, primeiro a gente vai só exibir as tarefas, depois a gente faz o cadastro, exclusão e assim por diante. Então, nós já temos alguns componentes aqui, né? Se a gente voltar a aplicação aqui na web, nós já temos aqui o componente home, que é esse aqui, já temos o componente usuário, que é esse aqui. A gente vai criar mais um item de menu aqui chamado tarefas, ok? A gente vai criar mais um item de menu e vai adicionar essas tarefas lá. Então, a gente já fez isso na aula passada, a gente vai passar muito rapidamente, que a gente já sabe como fazer isso. Né? A gente vai criar aqui ó, um componente novo, então ng, generate, de componente, a gente já fez na aula passada isso, né? Eu quero criar aqui na pasta views. Então, a gente põe aqui views, e eu vou criar um chamado tarefas, ok? Tarefas. Enter. Então, ele criou agora aqui ó, o componente, a pasta tarefas, dentro de views, com tudo que a gente precisa. Tem o CSS, tem o HTML, tem o TypeScript, também o teste unitário, que não vai usar nesse curso, mas tem que ter um teste unitário, ok? A ideia agora, gente, é a gente usar esse componente, usar aquele serviço que a gente criou aqui nesse componente. Só que primeiro, antes de fazer isso, a gente precisa criar aqui no menu, aqui em cima, né, tarefas, e apontar para aquele componente específico, né? Então, a gente já viu na aula passada também, né, pessoal? Quem, de repente, não viu na aula passada, pode pegar lá o material, o vídeo anterior e dar uma olhada, mas a gente já viu na aula passada isso aqui, né? Nós vimos que nós precisamos adicionar bem aqui, né, no app.root. Então, a gente vai copiar isso aqui e vamos adicionar mais um item aqui chamado tarefas. Tarefas, a gente já viu isso na aula passada, gente. E vamos apontar isso aqui para o componente de tarefas que está lá em views, ó, view tarefas. Então, quando a pessoa chamar a URL /tarefas, vai apontar para esse componente tarefas que a gente acabou de criar, né? E agora basta a gente colocar lá no nosso menu, que está bem aqui no app.html. Nós já temos aqui o menu Home, que é esse bem aqui, né, o Home. Nós já temos o menu Usuários, que é esse bem aqui. A gente vai criar mais um chamado Tarefas. Vamos copiar isso aqui, ó. Vamos copiar, vamos colar, e vamos chamar aqui de Tarefas, e vai apontar aqui para o link Tarefas. Nós vimos uma passada como fazer isso aqui, né? Salvando agora, nós temos, gente, ó, o menu Home, Usuários, e temos Tarefas, ó, que aponta, inclusive, ó, para aquela rota de tarefas, tá vendo aqui? Na rota de tarefas. Aqui está muito colado, né, pessoal, aqui no cantinho, né, do browser, né? Como está muito colado, a gente pode colocar bem aqui, ó, nesse router link aqui, a gente pode fazer uma div aqui, fazer uma div e colocar aqui uma classe CSS do TypeScript chamado, do Bootstrap, chamado container. Essa classe container, ela dá um espaço maior, tá? Se salvar aqui, ó, já ficou um espaço maior, tá vendo? Ele centralizou aqui, ele está mais centralizado aqui porque o tamanho da minha tela é muito grande, mas à medida que a tela vai reduzindo, ó, ele também reduz, tá vendo? A gente reduzir a tela, ele vai adaptando de acordo com o tamanho da tela, tá vendo? Então ele vai ajustando. Então é sempre bom, quando está usando o Bootstrap, usar essa classe container aqui para os nossos conteúdos. Tá? A gente pode dar um espaço também aqui, acho que é margem top, dar um espaço aqui de 4, por exemplo. Ó, com um espacinho maior na parte superior, tá vendo? Para dar um espaço maior com relação ao conteúdo de cima. Então, agora todos ficaram com espaço maior, ficaram mais no centro, tá vendo? E com espaço maior aqui na parte superior. Essa tabela não está muito bonita, mas depois a gente ajusta ela. Vamos lá, a ideia então agora é implementar
esse componente aqui de tarefas. Vamos abrir aqui tarefas. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é... O que a gente quer fazer aqui é fazer um laço de repetição, como a gente fez aqui em usuários. Ó. A gente fez esse arroba for, lembra? A gente fez arroba for aqui. A gente vai fazer o mesmo arroba for aqui dentro do tarefas. Só que primeiro eu preciso, gente, injetar aqui no tarefas.ts, eu vou abrir aqui o tarefas.ts, e eu preciso aqui recuperar aquela lista de tarefas que está lá no serviço. Então, para fazer isso, a gente vai recuperar aquela lista de tarefas aqui dentro do nosso arquivo .ts, a gente vai fazer assim, ó, bem aqui dentro do nosso componente, a gente coloca aqui tarefa, service, esse aqui é um nome qualquer, tá? O nome do nosso objeto, que a gente pode colocar qualquer nome, tá? Igual a inject. Esse inject aqui, ó, ele é importado aqui do Angular, tá? Então, inject. E aqui a gente passa o nome o nome do nosso serviço, que é tarefa service, que também precisa importar aqui, ó, do caminho lá daquela pasta que a gente estava, tá? Então, ou seja, por que, gente, que lá naquele serviço que a gente criou, porque tem esse GTable aqui? Quando tem esse GTable aqui, ele permite que dentro de um componente a gente possa usar o inject e possa passar aquela classe específica, aquele serviço específico. Então, quando a gente põe isso aqui, a gente está falando o seguinte, a gente quer importar aquele nosso serviço e utilizar aqui dentro desse componente. Agora, eu consigo usar qualquer um daqueles métodos que nós temos lá no nosso service, aqui dentro do nosso componente. Tá? Nós poderíamos usar aqui dentro do HTML, a gente pode usar diretamente esse componente aqui, tá? A gente coloca tarefas, ponto, e o método lá é get tarefas. A gente poderia usar isso aqui, tarefas service, ponto, get tarefas. Mas é uma boa prática a gente criar aqui, um método. Então, vamos criar um método bem aqui, ó, chamado get tarefas, é aquele mesmo método que a gente criou lá no service, ok? E aqui a gente vai retornar, ó, justamente isso aqui, ó, retornar this.tarefa-service, que é o objeto que a gente criou aqui em cima, e aquele método que está lá no serviço, que é esse método aqui, ó, get tarefas, ok? Isso aqui funciona, pessoal, funciona aqui sem erro, mas para ficar mais correto e com aquele type safe que a gente discutiu nas primeiras aulas, gente, é bom também aqui a gente definir, ó, o tipo, né, gente? Então, vai ser do tipo tarefa, que vai ser um array, ok? Ele funciona sem isso, mas é uma boa prática sempre definir o tipo, tá? Então, como esse método aqui ele vai retornar uma array de tarefas, então é bom te dizer que ele retorna uma array de tarefas aqui. Tá? Mas se não colocar, funcionaria do mesmo jeito, tá? Mas é bom padrão fazer isso aqui. Legal, então nós já temos, ó. Vamos só dar uma passada rapidamente para a gente fazer no HTML, para a gente fechar essa primeira parte, né? Nós temos aqui o modelo, o model, com a interface, né? Nós temos o serviço, onde só tem só uma lista fixa e um método para retornar os dados dela. E no componente, nós injetamos aquele serviço e nós dissemos que a gente quer usar aquele método get tarefas. Tá? Uma vantagem de usar o service, gente, é que eu importei aqui nesse método tarefas, né? Mas vamos supor que eu tivesse outros 10 componentes que também usassem essa lista de tarefas. Aí bastaria fazer a mesma coisa, eu injetava esse serviço aqui e usaria esses componentes dele, okay? Esses métodos dele. Então, criar serviços é interessante, porque eu centralizo essa lógica de negócio. Porque imagine só, eu poderia ter implementado essa lógica bem aqui, ó, aqui dentro do componente tarefa. Poderia fazer bem aqui. Só que isso não seria reutilizável. Então, se outro componente precisasse das tarefas, eu teria que implementar de novo em outro componente. Então, é interessante nesse cenário usar os serviços que eu centralizo aqui. Então, se mudou alguma coisa na lógica dos serviços, eu mudo aqui no service, e não no componente. Aí, se mudou no service, se tiver 10, 20, 100 componentes usando o service, todos os 100 mudam quando eu mudar o serviço. Né? Então, é uma boa prática, gente, essas coisas reutilizáveis de regras de negócio, colocar no serviço. E nos componentes, só fazer chamadas para os serviços, ok? Isso aqui é uma boa prática e ajuda muito no dia a dia, porque é para manutenção da solução. Né? Isso aqui é muito simples, eu tenho só uma telinha, né, gente, só um serviço. Mas se pensar numa aplicação grande, com centenas de serviços, centenas de componentes, quando se centraliza a regra de negócio, é muito mais fácil mantê-la, ok?
E para finalizar, vamos colocar isso dentro da nossa interface aqui, né, do HTML, né? Isso nós já aprendemos, eu vou passar rapidamente, que a gente já fez isso na aula passada, né? Vamos jogar uma tabela mesmo, um table, tá? Vou criar um table aqui, classe table, e vamos fazer aqui um t-body. A gente já viu na aula passada isso aqui, né, gente? E vamos fazer aqui um @for, como a gente fez na aula passada. Pegando aqui, gente, o @for, ele vai pegar daquele método que a gente criou aqui dentro do componente, que é tarefas, o nome dele, tá vendo? Método tarefas. Então, a gente pega aqui desse método tarefas, ok? Aqui não precisa dos parênteses, pessoal, porque esse método tarefas tem um get aqui na frente, tá vendo? Quando tem esse get aqui na frente, ele trata, o Angular, esse aqui é uma coisa do Angular, tá? Ele trata, quando tem esse get na frente, ele trata esse tarefas como se fosse um objeto. Então, aqui nem precisa ter aqui os parênteses aqui, tá? Como se fosse um método. Como tem um get, basta chamar ele direto, assim, tá? Nada impedia que criasse um método normal, com retorno, tá? Mas é uma boa prática também usar esse get aqui para o caso do Angular, tá? E vamos imprimir aqui. Vamos imprimir aqui o TR, um TD. Isso aqui não é Angular mais, né? É HTML, né, pessoal? E vamos imprimir aqui o que a gente quer mostrar, né? Vou mostrar por enquanto aqui somente o título da tarefa, gente. Somente o título dela, tá? Vou mostrar aqui o título. Então, pronto. Temos o model pronto, service pronto, nós temos o componente pronto e temos o HTML pronto. Vamos ver se funcionou, né, gente? Vamos abrir aqui o browser e vamos ver como é que tá. Ó. Tá aqui a tarefa, tem aqui, ó, estudar Angular, que é justamente, gente, estudar Angular é justamente o elemento que nós adicionamos aqui mesmo, o elemento fixo, né? Estudar Angular é elemento fixo, que é o primeiro elemento que a gente colocou aqui dentro. Né? Legal, então essa parte aqui foi, né, pessoal? Qual a ideia agora? A ideia é a gente adicionar, fazer um CRUD, né? Adicionar, remover, fazer com que esse aqui fique dinâmico usando o service, ok? Então a gente vai criar agora, pessoal, alguns métodos lá no service. Então, vamos começar com o método adicionar e remover, tá? Então vamos lá, vamos voltar lá no service, gente. Vamos voltar aqui no service. A gente já tem um método para retornar as tarefas, né? A lista de tarefas. Vamos criar agora um novo método chamado adicionar, ok? Pode ser adicionar tarefas. Vamos chamar de adicionar, que a gente já está no service, né? Mas poderia ser o nome que vocês quiserem, tá? Esse método aqui, gente, ele vai receber um parâmetro aqui. Esse método vai receber um parâmetro, vai ser tarefa do tipo tarefa. Esse tarefa aqui é o nosso model, ok? Olha como a gente está fazendo algo está fazendo algo já profissional, né, gente? Está tipando tudo, né? Está definindo o tipo para tudo. Então, quem for chamar esse método get tarefas, ele vai receber de volta uma lista de tarefas. Quem for chamar esse método adicionar, ele vai ter que passar para ele um parâmetro chamado tarefa, e ele tem que ser do tipo tarefa. Se ele for qualquer outro tipo, ele não recebe, dá erro. Então aqui está tipando, né, gente? Isso é bom, inclusive, quando trabalha com equipe, né, pessoal? Se você trabalha com várias equipes, você está fazendo um service. E outra pessoa pode fazer o componente com a interface. Então, quando eu defino o tipo aqui, eu obrigo a pessoa que vai usar esse método a passar uma tarefa para lá. Senão não funciona, né, gente? Então, legal. Vamos criar agora, gente, a nova tarefa. Só que eu preciso de um ID, né, pessoal, para um ID para esse elemento, né? Então a gente pode criar aqui em cima, pessoal, um atributo aqui, também privado, chamado, por exemplo, pode ter esse nome aqui, contador do ID. Contador do ID. Ele vai começar aqui, gente, com 1, por exemplo. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente adicionar um valor para a lista, a gente incrementa de 1 esse valor aqui. Tá? Na vida real, quando estiver usando um banco de dados, por exemplo, normalmente esses valores de ID, né, são automáticos. Né? Mas para esse contexto, a gente vai criar um contador aqui fake de IDs, ok? E a gente já pode incrementar bem aqui, gente. Aqui no construtor, veja que a gente adiciona um item, né? Se a gente adiciona um item, a gente já pode aqui, ó, incrementar aqui o contador. A gente vai colocar assim, diz contador igual a ele mesmo mais 1, né? Igual a ele mesmo mais 1. Ou então só fazer assim, né?
desse contador mais, né? Também é uma possibilidade de fazer. Ou então colocar desse contador igual a 2, né? Tanto faz. A gente pode criar aqui um padrão, né? Vamos colocar esse aqui que é mais trabalhoso, né, por exemplo. Contador e contador mais um. Legal. Até para ficar mais claro, e todo mundo entender bem, né, que está incrementando de um aqui esse contador, tá? O que esse método adicionar vai fazer, gente? O método adicionar, ele vai acrescentar dentro dessa lista esse item que chegou aqui e vai aumentar de um contador de novo, ok? Então, para fazer isso, pessoal, no TypeScript tem uma função, dá para fazer de várias formas, tá? A gente pode criar o objeto aqui, alterar o nome dele, acrescentando os itens, depois usar o post como a gente usou aqui em cima, tá? Mas tem uma forma, gente, que ela é bem interessante para criar objetos acrescentando parâmetros, tá? Então, essa estrutura, ela funciona assim, a gente colocar assim, pode criar uma constante aqui, mas, por exemplo, nova tarefa, e a gente pode fazer, gente, algo assim, que ela é um pouco mais rebuscada, esse comando, mas é muito mais fácil de fazer uma linha só a estrutura, tá? A gente vai fazer assim, ó, 3 pontinhos. Isso aqui é uma estrutura, gente, não do Angular especificamente, isso aqui é do TypeScript, tá? Quando eu ponho assim, ó, 3 pontos seguidos, tarefa, eu estou dizendo o seguinte, ó, pega tudo que tem em tarefa, ou seja, todos os atributos que chegaram em tarefa, pega todos eles e coloca aqui dentro desse objeto que eu estou criando aqui, chamado nova tarefa, ok? E aqui eu posso passar outros atributos. Que, por exemplo, pode ser que não venha dentro de tarefa, por exemplo, a data de criação, por exemplo. Se bem que nesse caso vai vir, né? Porque a data de criação ela é automática, né? Então, nesse caso, nem precisaria. Mas isso aqui funcionaria bem, gente. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu quero para receber as tarefas, e eu quero, além disso, setar, por exemplo, esse atributo aqui, por exemplo, concluído, concluído, é o nome que está lá, deixa eu ver. Eu não defini o tipo dessa variável, porque ele não encontrou. Mas é concluída igual a false, por exemplo. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Estou dizendo o seguinte, que essa constante nova tarefa, ela vai receber tudo que tiver em tarefa, no parâmetro, e vai mudar esse concluído para falso. Não importa se no parâmetro veio concluído true, se veio 1000 parâmetros lá dentro. Ele vai sempre pegar tudo que tiver nela e colocar esse concluído a falso. Então, essa sintaxe aqui, gente, de ter 3 pontinhos, ela é interessante nesse cenário, tá? Quando a gente quer substituir o conteúdo do que vem do atributo. A gente vai ter que substituir de qualquer forma, né? Porque, por exemplo, o ID, gente, o ID não vai ser o ID que chegou aqui. Vai ser o ID que vai ser o próximo ID do contador aqui. Então, a gente tem que colocar justamente isso aqui. Como lá o ID é string, né? Eu tenho que converter aqui ele, e aqui ele é numérico, né? Então, eu tenho que converter aqui para string. Até poderia ser numérico esse contador, né? A gente pode até mudar depois ele para ser numérico. Né? Quando a gente concluir aqui, a gente não mostra nada, tá vendo? Ele não dá sugestão, porque eu não defini o tipo aqui. Eu tenho que dizer que esse nova tarefa é do tipo tarefa. Eu fazendo isso aqui, agora eu tenho o autocomplete, tá vendo? Então, pronto, pessoal. Essa sintaxe aqui, pessoal, quem não conhece ela, então quem não está familiarizado com TypeScript, aí eu sugiro dar uma estudada, tá? Nessa sintaxe desses comandos do TypeScript. Ajuda muito, assim, no dia a dia, tá? Tem coisas que a gente faria em muitas linhas de código, a gente consegue, com esses atalhos, o TypeScript, fazer em menos linhas. Né? Esse aqui, nesse caso, por exemplo, né, que de repente teria que criar um objeto, depois substituir o valor, então, de repente teria que fazer várias linhas de código, a gente consegue fazer uma linha só aqui. Eu quebrei aqui, né, mas aqui é uma linha só de código, né? Tem um código só, né, para fazer a estrutura. Né? Então, legal, gente. Agora, só basta acrescentar, né? Esse item acrescenta lá dentro do tarefa.push, acrescentando esse item novo, tá? E incrementar de 1, né, pessoal? Incrementar nova tarefa de 1. Então, legal. Nós temos aqui, pessoal, o nosso método para adicionar um item. Tá? Na vida real, pessoal, a gente está fazendo aqui um mecanismo fake para cadastrar numa lista, né? Na vida real, o método desse aqui, normalmente seria assim, ó. Precisava só para chamar uma URL externa de uma API que cadastra os dados em banco. Então, isso seria na vida real. Normalmente é isso aqui, né? Os dados em banco. Então, na vida real, isso que a gente ia fazer nesse método aqui. A gente ia chamar uma API externa de um back-end, e o back-end, sim, faz esse trabalho de guardar os dados no banco, né?
Como a gente está fazendo algo aqui provisório para testar, né, guardando uma lista fixa, a gente está tendo esse trabalho de criar essa estrutura de adicionar na lista, né? Mas na vida real, normalmente usa um back-end, e o back-end que faria esse trabalho de adicionar na lista, adicionar no banco de dados, fazer alguma coisa com esses dados que chegassem lá no back-end, ok? Legal, acho que funcionou aqui, acho que essa estrutura, né? Ele cria o objeto, depois adiciona na lista, depois incrementa o contador para o próximo saber o item que está lá, tá? Agora, pessoal, basta a gente chamar esse método aqui lá no nosso componente, né? Então, agora no componente vai ter que fazer essa estrutura para chamar esse método aqui. Então, vamos voltar aqui para o componente tarefas, aqui tarefas.ts. A gente vai criar um método novo aqui chamado adicionar. Talvez isso aqui seja um pouco mais complicado, gente, mas a gente está aumentando o nível, tá? Está aumentando o nível porque na vida real uma aplicação é isso aqui, tá? Uma aplicação vai ser essa estrutura, então tem que se adaptar com esse contexto, esse cenário aqui específico. Eu estou olhando para a tua tela aqui, pessoal, mas se tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer, ok? Eu estou com a tela maior, minha visão não ajuda muito, é uma tela maior, mas é só abrir o microfone, fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida. Né? Esse método adicionar vai ser assim, pessoal, que a gente vai fazer a interface. Na interface, eu vou criar aqui em cima dessa tabela, que tem a tabela, né? Aqui em cima eu vou criar uma caixinha de texto, para que as pessoas consigam digitar uma tarefa nova e, quando clicar em adicionar ou pressionar Enter, né, ele adiciona a tarefa naquela lista, ok? Então, eu tenho que criar aqui em cima um input para fazer isso, tá? Então, vamos criar logo esse input. Vamos aqui no nosso tarefas.html. E aqui, antes da tabela, bem aqui em cima, eu vou criar aqui, gente, a gente pode até pegar um input bonitinho lá do Bootstrap, né? Vamos pegar aqui, para a gente não ter que digitar o código todinho, vamos aqui no Bootstrap. Nós vimos dar uma passada aqui, né, pessoal? O Bootstrap, os componentes, né? Vamos aqui no Bootstrap, vamos pegar aqui um componente aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse bem grande aqui, ó. Esse input bem grande aqui para digitar um texto. Né? Vamos copiar esse código aqui. Vamos colar ele aqui. Então, pronto, nós temos um input aqui, gente. E ele, vamos salvar, ver como é que ele ficou na tela agora. Tá lá, um input, tá vendo? Bem grande para digitar um... Vou dar um BR para quebrar aqui um pouquinho. Então tá lá, o input, tá vendo? E aqui embaixo a tabela. Input e a tabela. Vamos só mudar aqui o texto dele, ó, ao invés de texto aqui, vamos colocar aqui, ó, digite uma tarefa e pressione Enter. Pressione Enter. Então tá lá, digite a tarefa e pressione Enter. A ideia vai ser assim, ó, a gente tem aqui, por exemplo, tarefa 2, pressione Enter, tem que adicionar aqui na lista. Tarefa 3, pressione Enter, tem que adicionar na lista, ok? Então a ideia agora é, sempre quando digitar alguma coisa aqui, tem que adicionar na lista. Só que antes de fazer isso aqui, de fazer o input chamar o método adicionar, que a ideia é essa, né? Quando eu pressionar Enter aqui, tem que chamar esse método adicionar aqui do componente. Vamos criar, então, aqui a lógica desse componente. A primeira coisa que tem que fazer, a gente já viu isso na aula passada, a gente tem que vincular esse input aqui, a gente tem que vincular ele a algum atributo, né? Vamos criar um atributo fixo por enquanto, mas poderia ser a gente viu uma passada que pode ser um signal, né? Mas por enquanto vamos criar um atributo fixo e adicionar ele nesse atributo fixo. Então, vamos voltar aqui no nosso tarefa.ts e aqui abaixo do inject, vamos colocar aqui, por exemplo, título tarefa, é o nome desse atributo. Vai ser do tipo string e começa com vazio, ok? Então, já criamos o atributo aqui. E aqui no nosso input, gente, nós já vimos nas aulas passadas, né? E sempre que a gente quer adicionar a possibilidade do input, vincular o conteúdo dele a uma variável específica, a gente usa esse comando aqui do ngModel, lembra? Então, a gente põe ngModel e o nome da nossa tarefa, da nossa variável. Tá? Deu erro aqui, porque vocês lembram da aula passada, né? Das passadas, que para usar o ngModel, tem que importar aqui o forms module, ok? Então, importando aqui o forms module, a gente voltar agora aqui não tem erro mais, ok? Então, agora, pessoal, o que acontece? Toda vez que eu digitar, deixa eu recarregar aqui, então, se eu digitar alguma coisa aqui, ele guarda essa coisa que eu digitei dentro da variável título da tarefa, ok? Então, título da tarefa vai ter sempre essa informação do texto digitado dentro do input, ok? Vamos fazer, então, adicionar, pessoal. O que a gente vai fazer adicionar? Esse adicionar aqui, nós queremos usar aquele método lá do service,
aqui no service tem o método adicionar, tá vendo? Então a gente quer que quando chame esse método adicionar do componente, ele chame outro método adicionar, mas do service. Esse método do service que faz o trabalho de verdade. A regra de negócio está aqui, né? No service. Observem que no componente não tem regra de negócio. Ele só chama o serviço, ok? Essa é uma boa prática, ok? Então, bem aqui, a gente pode fazer aqui, ó, this, tarefa service, que é o nosso serviço, ponto adicionar, que é o nosso método, né, gente? E aqui nós vamos passar o objeto, tá? A gente poderia criar o objeto com uma constante, né? Mas a gente pode passar também diretamente aqui, como a gente está fazendo aqui. Ó. A gente está fazendo aqui, ó, this, certo? Ponto adicionar. A gente está passando aqui, ó, o título, passando esse título específico aqui, passando uma data, o concluído. Também está dando erro, porque tem campos que falam, né? ID, né? É obrigatório. Vou passar aqui o ID, ó, como vazio. Porque tanto faz o ID é obrigatório passar como vazio, mas o ID, de qualquer forma, vai ser substituído aqui pelo ID próximo, tá vendo? O método adicional do serviço, ele acrescenta o próximo ID. Então, tanto faz nesse cenário aqui, tanto faz o ID que eu passar, né? Esse ID, de repente, até poderia ser opcional, né? Mas vou deixar ele por enquanto assim, tá? Então, ele adiciona dentro do Service o que eu digitei lá no título Service, ok? Então, pronto, pessoal, tá pronto aqui. A única coisa que falta agora é quando eu pressionar Enter, bem aqui nesse input, ele chame esse método aqui, o método adicionar. Para fazer isso, gente, a gente não viu isso ainda, tá? Mas para fazer isso aí, o que a gente pode fazer? Para quando pressionar Enter dentro de um componente, ele chamar aquele método. Nós vimos em outras aulas que temos o clique, né? O clique, ele, quando eu clicar no botão, ele chama alguma coisa, né? Mas quando eu pressionar Enter, nós temos um comando aqui chamado key, né? Keyap.enter. Aí, ou seja, quando eu chamar, quando eu pressionar Enter, dentro desse input, ele chama o método adicional. Então, basta esse keyap.enter. Então, pronto, pessoal. A aplicação está pronta, tá? O Enter chama o método adicionar. Vamos ver só o fluxo aqui, ó. O que Enter chama o método adicionar. O método adicionar chama o adicionado do serviço. E o serviço guarda isso na lista. E a lista é exibida através do @for, né, gente, que a gente criou aqui. Vamos ver se funcionou, né, gente? Vamos testar a aplicação agora. Tem aqui primeiro o item adicionado automaticamente, né? Vou adicionar aqui tarefa 2. Enter. Olha só, adicionou a tarefa 2 na lista. Tarefa 3. Adicionou. Ou seja, o que eu digitar aqui, ó, adiciona a lista. Digitei, adiciona a lista. E apaga em seguida, né, gente? Apaga em seguida porque eu coloquei aqui, ó. No adicionar, tem aqui, ó. Em seguida, depois de adicionar, ó, ele seta para vazio, tá vendo o conteúdo da tarefa, né? Do texto que está aqui dentro, né? Então, essa aplicação está ficando já profissional, né? A gente já adiciona itens na lista, né? Agora, falta outras coisas, pessoal. Falta, por exemplo, o excluir, né? A gente pode até implementar logo o excluir, que né, vai ser mais fácil, né? Talvez outros, como editar, por exemplo, a gente deixa para a próxima aula, mas o excluir vai ser bem mais tranquilo a gente fazer, né? Então, vamos implementar. O excluir, pessoal, nós temos que fazer ele primeiro no service, ok? Então, vamos aqui no service, tarefa.service, e vamos criar aqui um método novo chamado remover. Esse remover, pessoal, aí depende da lógica que você quer implementar, né? Nesse caso, como tem um ID único sempre, gente, é uma coisa importante, a gente ver se funcionou o ID, né? E está adicionando itens aqui, né? Mas a gente não está vendo se o ID está dando certo, né? Você pode até mandar mostrar aqui, ó. Aqui, ao invés de mostrar somente o título, eu posso mandar mostrar também o ID aqui, ó. Mostra o ID e o título para ver se está funcionando. Ó, lá está, ó, ID 1, ID 2, 5, tá vendo? À medida que eu vou adicionando, realmente funcionou o ID, está incrementando de 1, né, o ID, né? Então está funcionando legal essa questão do ID, né? Vamos lá, vamos implementar aqui o método remover. Como eu tenho um ID que é único, pessoal, a gente pode, para remover, receber o ID. A gente pode receber aqui o ID. Ou seja, quem quiser remover, tem que chamar esse ID, tá? Para remover, pessoal, tem várias formas de fazer isso, tá? No TypeScript, tá? A forma mais rápida, assim, que faz numa linha só, é usando o filter. Mas tem várias outras formas. Eu posso também, tem método específico que apagam, tem map, tem várias formas, assim, find, tem várias formas de remover itens de uma lista, tá? Uma forma assim que é muito rápida e faz uma linha só,
é usando o filter. O filter é um recurso TypeScript, da linguagem TypeScript. Aí quem de repente tem dificuldade com a linguagem TypeScript, é uma boa ideia estudar, tá? Mas eu posso fazer assim, ó, bis tarefas, que é, que é a lista aqui em cima, ó, tarefa listas. Eu quero que ela seja igual a ela mesma, bis tarefas, ponto filter. Ele até sugeriu aqui, ó, ele até sugeriu aqui, mas aqui tá, sugeriu, mas tá errado, aqui faltou, o filtro também tá errado, mas não sei qual é, mas aqui tá errado, tem dois zeros, pronto, aqui tá certinho. Então, bis tarefa.filter, e aqui eu faço uma arrow function, e dizendo o seguinte, ó, pegue os IDs do T, o T é justamente o apelido que eu dei aqui para as tarefas, a cada item de tarefa, a cada interação de tarefa, e pega o que for diferente, ó, exclamação igual, igual é diferente, tá? Poderia também ser assim, ó, exclamação igual só, tá? Mas quando põe igual, igual, ele faz uma comparação mais direta, tá? A gente pode até discutir depois a diferença entre eles. Tem uma diferença muito sutil, mas esse aqui mais correto dos dois iguais aqui, tá? Diferente do parâmetro enviar, ou seja, isso aqui quer dizer o seguinte, ó, coloca em tarefas tudo que for diferente do ID. É isso que essa linha de comando faz. Filtra a lista e só coloca dentro da lista nova o que for diferente do ID, ok? Uma boa sugestão tá, de tarefa aqui, tá? Tarefa para casa para vocês, tarefa para casa. Estudar filters e maps em TypeScript, ok? Aí na documentação do TypeScript é bem abrangente a documentação sobre essas duas coisas, filters e maps. Aí dá para vocês aprenderem muita coisa, dá para fazer muita coisa assim, robusta, inclusive, com poucas linhas, utilizando esses dois instrumentos, os filters e maps em TypeScript, né? Então fica como tarefa para casa para vocês estudarem, ok, gente? Então esse método remover, pessoal, ele já funciona, tá pronto, ok? Isso aqui já remove o item. Então agora basta chamar esse método lá no nosso componente, né? Então a gente vai criar um método aqui dentro do nosso componente tarefas, né? Aqui no tarefas componente. A gente vai criar um novo método chamado remover, que vai receber o ID também. Opa, vai receber o ID também. E a única coisa que ele vai fazer, gente, é chamar o método remover lá de tarefa. Observe, pessoal, que o componente ele não está tendo uma regra de negócio, né? O componente só está chamando o serviço. E quem tem regra de negócio é o serviço, ok? Isso aqui é uma boa prática, tá, gente? Nas aulas passadas, quando a gente criou usuários na aula passada, por exemplo, a gente fez várias regras de negócio aqui dentro. Isso aqui não é legal. O legal é você ter no componente só chamadas. E os serviços vão fazendo as regras de negócio, ok? Opa. Legal, então vamos lá. Vamos chamar agora aqui dentro do nosso HTML, a gente vai criar um botão aqui de excluir, ok? Pode até ser um ícone, né, pessoal? Fica mais legal, de repente, um ícone, né? A gente pode criar um ícone aqui. Vamos pegar um botão aqui do próprio do Angular, né? Para ficar bonitinho. Do Angular não, do Bootstrap. Vamos pegar um botão aqui do Bootstrap mesmo. Eu acho que nessa aula passada nós criamos até a gente criou até os ícones na aula passada, né? Então a gente pode usar os ícones nesse. Vamos achar aqui o botão. Cadê os botões? Botões. Vamos pegar um botão, por exemplo, esse aqui primário, sem a cor de fundo, né? Vamos usar esse botão aqui. Por enquanto eu chamar de excluir, tá? Mas depois a gente pode colocar um ícone nele, tá? Vamos excluir por enquanto. E aqui nesse botão, ó, quando eu clicar nele, ele vai chamar o método remover, passando, gente, o item.id. Ou seja, passando o ID do item da lista, aqui do laço fora aqui. Então pronto, pessoal. Ou seja, se eu voltar aqui na nossa interface, nós temos aqui, ó, eu criar vários itens. Todos os itens têm o botão excluir. E quando eu clicar nele, ele vai chamar o método remover. E passando no método remover, o ID do item que eu cliquei. Então, se eu cliquei no item 7, ele passa o remover passando o 7. Se eu cliquei no 5, ele passa o remover passando o 5. Então, clicando no excluir aqui do 5, ó, ele remove o 5 da lista. Do 4, ou seja, removendo os itens da lista. Numa aplicação real, de repente, o excluir precisaria ter lá uma confirmação, de repente, né? Quando clicasse aqui, não remover direto. Ele poderia ter um pop-up de confirmação se quer excluir ou não, né? Uma coisa importante que faltou, né, gente? Se eu excluir todos, seria interessante ter uma mensagem, né, gente,
de nenhum item. A gente até acho que nós vimos uma passada isso, né, gente? Aqui, acho que nós vimos não. Mas aqui no laço for, nós temos aqui uma arroba empty. Acho que não sei se eu conseguia mostrar isso. Mas após o for aqui, ó, eu tenho uma arroba empty. Eu posso colocar uma mensagem se não tiver nenhum item na lista. Então eu posso colocar assim, sei lá, colocar aqui um H3, nenhum item na lista. Uma mensagem, né? Ó, então enquanto tem item, não mostra nada. Não mostra nada. Mas se eu apagar todos, ó, aí ele mostra nenhum item na lista, né? Então tá ficando uma aplicação mais legal. E observe também, gente, que os IDs continuam, tá vendo? De repente precisaria fazer zerar os IDs em algum momento, né? Mas não é no caso da nossa aplicação nesse momento. Né? Tá ficando legal, não tá, pessoal? A aplicação tá bem completinha, né? Já tem cadastro, já tem exclusão, então tá uma aplicação bem legal, né? Outra coisa que nós fizemos, mas hoje não vai dar tempo mais, mas na próxima aula a gente pode fazer e integrar isso com o back-end, né? Mas a gente pode explorar esses outros conceitos aqui, por exemplo, ó, a prioridade, por exemplo, a data já existe, né? A gente pode até mostrar a data também aqui no nosso HTML, né? A gente pode bem aqui, ó, mostrar também aqui a data. A gente pode mandar mostrar aqui, ó, não, lá é criado em, o nome do atributo é criado em, né? Então a gente manda mostrar ID, título, criado em, e o botão excluir. Vamos voltar agora na interface. Aí ele mostrou assim, tá vendo, com o padrão de data aqui, malucão, né, completo, né? Mas a gente pode formatar ele aqui com arroba date, tá? Fazer assim, por exemplo. Vai dar erro aqui, pessoal, porque precisa aqui importar aqui, deixa eu lembrar, datetype aqui. Tem que importar o datetype aqui, para que funcione aqui esse date. Ver se funcionou. Lá está, ó. Aqui com a data, tá vendo? Data e hora e segundo. Tá? Esse formato. Se aqui é só data, por exemplo, eu colocaria isso assim, sem hora e segundo, né? Ele fica só data. Aí com hora e segundo, aí ficou. Então, para formatar a data dentro do HTML, acho que não mostrei isso na aula passada, mas não mostrei isso antes, mas basta colocar o pipe date e passar aqui o padrão que eu quero de exibição de data. E para funcionar esse pipe date, eu tenho que ter o import aqui do date type aqui no import dos nossos componentes. Né? Então agora toda vez que eu crio, gente, ó, ele pega, inclusive a data está sendo, não está pegando a data nova não, está sempre a mesma data aqui, tá vendo? A mesma hora, né? Está sempre a mesma hora, tem algo errado que a gente fez, a gente tem que avaliar em que momento aqui tem algo errado. Tá? Geralmente aqui acho que não passou a data aqui, né, gente, pro nova tarefa aqui, a gente teria que colocar bem aqui, né? O new date bem aqui que faltou. Vamos ver agora. Não tem como. A gente vai ter que dar uma dica depois porque não está pegando a data correta aqui. Ou então a formatação não está. Não, tem só um minuto aqui, né, gente? Não é o segundo, né? Mas enfim, depois dá uma olhada nisso aqui. Não, hora e minuto não é segundo, não, tá certo. É que não é segundo, né? Tem hora e minuto. O minuto tá é o mesmo, realmente. Mas se eu mandar mostrar o segundo, realmente é diferente. Tá? Então estava correto, porque o minuto era o mesmo, né? Não era o segundo. Então estava certinho. Então, os segundos que são diferentes. Tá? Mas o minuto estava o mesmo, realmente. Tá tudo certo. Né? Tá legal, pessoal. A aplicação está ficando mais complexa, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? Que a gente aumente a complexidade dessa aplicação para que ela fique uma aplicação mais profissional, né, gente? Mais robusta, né? Aí qual vai ser a ideia, pessoal, da próxima aula? A próxima aula a gente vai fazer um back-end, ok? Tudo que nós fizemos no front-end, que foi uma espécie de gambiarra, né? Foi um fake ali, só para a gente testar todo o fluxo, né, do service, né? A gente vai pegar isso e transpor para um back-end para ficar algo mais profissional, tá? Legal, tem um minuto aí, pessoal. Se tiver alguma pergunta, a hora é agora, tá? Vou aproveitar que a Lipe já te mandar agora também isso aqui para você postar lá no grupo para mim, tá? Não, se você puder postar para mim lá no. Beleza. Já passa agora aqui, tá? Passar, senão eu esqueço. Eu consigo passar os vídeos, será no chat? Não, né? Acho que não. Não, acho que não. Não, depois te passo pro seu e-mail, aí você depois puder postar para mim. Tá. Então tá. Então, pronto, gente. Obrigado por hoje. Valeu, Paulo. Valeu. Muito bom. Obrigado, Paulo. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Aí, pessoal, boa noite.